Então, é isso aí. Bom dia, pessoal. Uma vez, vamos começar para valer. Bora, mão na massa. Hoje, nós vamos falar sobre, basicamente, dois assuntos que estão no catecismo. Se vocês abrirem o catecismo de vocês, o amarelão, está lá os primeiros capítulos. Capax Dei, ou o homem é capaz de conhecer a Deus através da razão, e Deus vem ao nosso encontro. Eu não tenho, e acho que não é muito produtivo ficar lendo e explicando. Então eu faço no meu método, que também, de algum modo, estou tentando passar para o papel. Então eu estou escrevendo lá. O que eu falo aqui para vocês, eu estou tentando escrever. O combinado não sai caro. Então, como é que a gente faz? A gente mencionou semana passada. Faltei, Leandro não vinha. Na verdade, eu vou saber porque existe a assinatura, vocês vão pôr o nome e tudo mais. E, inclusive, aqueles que não vieram semana passada, quando colocar o nome, ponha do lado o número do celular. Por quê? Apesar de você ter entregue a ficha, as fichas ficam mais complicadas. E aí eu já coloco o nome de vocês também na lista que eu tenho lá, porque eu faço controle de presença. Tá bom? Então, se você não veio semana passada, coloca o teu nome e o celular, porque aí eu já vou saber, porque eu não vou encontrar lá na lista. Já coloco. E coloco vocês no grupo, que isso é importante. Bom, vamos lá. Esse tema é para nos explicar, primeiramente, que está dentro do ser humano uma inquietude. Desde o princípio, desde os primeiros homens, sempre houve no ser humano uma inquietude dele de algo está me faltando. Acho bonito, falamos de Santo Agostinho ontem. Santo Agostinho menciona logo no começo do seu livro, As Confissões, ele já abre assim: Senhor, fizeste-nos para vós, e o nosso coração permanecerá inquieto enquanto não repousar em vós. Ele começa exatamente desse jeito. Ele já abre falando de uma inquietude, mas ele já deu o resultado, ele já deu a solução. Nós precisamos entender como é que essa solução foi descoberta. E ela não é tão simples, mas veja, quanto mais se estuda aquilo que a gente chama de origem, ou em grego arqué, daí vem arqueologia, mas se percebe que isso daqui começou primeiramente a reconhecer, a perceber a existência de Deus nessa terra, a existência de Deus na nossa vida. Então, desde os primeiros homens a coisa foi assim. Eles já estavam ali inquietos e, consequentemente, maravilhados por tudo aquilo que viam, por tudo aquilo que sentiam diante do esplendor do mundo. Ora, eles começavam a ver o quê? Não só a se ver, mas ver alguém igual a ele. Olha para as coisas e veem que elas têm um tempo até algo acontecer sobre elas, e viam fenômenos incríveis, que a princípio eles não tinham explicação. Como explicar um raio? Como explicar um tornado? Como explicar o morro começar a desbarrancar inteiro e cair tudo? Não tinha uma explicação. Qual é a explicação a se dar? Então, tudo isso causava no homem, no ser humano, um maravilhamento, um estranhamento e uma inquietude. E aí começa a pergunta do quem fez. Quem fez isso? Quem é que está fazendo isso? Diferentemente do que se possa imaginar, a princípio, o ser humano acreditava que um Deus tinha feito tudo. Só que, conforme a população que estava muito concentrada, onde? Aquela região do Iraque e tudo mais, que era chamada de Mesopotâmia, o pessoal, quando começa a dispersar dali, começa a ganhar outras ideias
e começa a se acreditar em mais de um Deus. Começa a se imaginar que o fenômeno é feito por causa de um Deus, mas o outro fenômeno é um outro. E é daí que surge aquele conceito que a gente chama das religiões animistas. Você conhece religião animista? Quer ver? Se eu pegar e falar para você, né, dessa questão do fenômeno, a partir de um fenômeno ocorrido, os homens precisavam navegar. Então precisamos falar com o Deus dos mares para que Ele abra o mar para que possamos navegar para outras terras. Então era isso aí a religião animista. Mas o que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer um grande esforço. Precisamos agora reunir animais para sacrificar, queimar, para que a ira deste Deus se aplaque e Ele atenda às nossas preces. Era assim. É assim que uma religião animista faz. Veja que ela existe até hoje. A pessoa precisa o quê? Eu preciso pedir alguma coisa para Deus, para esse Deus. Então eu vou fazer uma entrega, uma oferenda. Eu preciso fazer para ver que talvez esse Deus vai me ouvir e vai fazer o esforço. Isso você tinha na Grécia, por exemplo. Os gregos precisavam fazer isso porque o mar Egeu é um mar extremamente bravio. Vocês já viram a estátua do Poseidon? É um barbudão, né? Fortão, aquela cara, sisudo pra caramba. Homem sério. Por quê? Porque o mar Egeu é pesado. No entanto, na África, não é assim. O mar lá é tipo o nosso, tranquilo para nadar, para navegar, de boa. Aí por que é que lá o Deus ao qual é referenciado é uma mulher? Ué, porque quando você vê a face de uma mulher é uma coisa mais suave, é uma coisa menos bravia, é uma coisa mais tranquila. Então, por isto, para o africano era. Vocês sabem o que mais cresce na África? Cristianismo, tá? Católico. É claro que os muçulmanos não deixam, né? Mas é o que mais cresce lá. Nas últimas décadas é o que mais tem crescido. Cresceu mais de 30%. E era a face de uma mulher que era representada para estas religiões. Então as religiões animistas tinham isso. Eles davam faces humanas para as divindades. Mas isso vem até antes. Porque, por exemplo, os sumérios, 4.500 anos atrás, que eles são os responsáveis pela invenção da escrita. Eles são os primeiros. Eles já escreviam e falavam de divindades. Os egípcios, então, mais ainda. A coisa mais incrível dos egípcios é que eles tinham uma língua para o comum, todo mundo falava a mesma língua. Existia uma língua administrativa que era mais formal e existia uma língua muito mais formal, muito mais bonita, que era a língua religiosa. Então, os religiosos egípcios tinham que falar uma língua muito mais culta do que o povão. O povão falava a língua normal, mas para falar com a divindade não se podia falar de qualquer jeito. Então, você vê que já havia aí uma ideia de culto, já havia aí uma ideia de reverência, já havia aí uma ideia de adoração, já havia uma separação do que é que se faz para Deus, do que é que se conversa no dia a dia o povo. Você vê que tem uma diferença, não é uma linguagem normal. Adiantando conversas futuras, quer ver eu ficar maluco? É esses caras que falam assim, não, fala com Deus do seu jeito. Calma lá, cuidado com o seu jeito. Vai chamar Deus de cara, essas coisas aí, cuidado. Evite esse excesso de reverência. Por quê? Porque é Deus. Não entendeu ainda? Que é superior a nós? Não causa mais maravilhamento? É um coleguinha do dia? Não vai dar, né? Então, isto aqui já mostra para nós um outro exemplo
de que eles já percebiam essa existência divina. Enterro. Em todos os lugares que os arqueólogos pesquisaram, no mundo inteiro, enterro ocorria. Nenhum deixava, a pessoa morreu, deixa o corpo aí, ninguém. Todos eles enterravam as pessoas. E mais, em muitos locais, não só encontravam a pessoa enterrada, encontravam enterrada com, por exemplo, a arma dele, né, arco e flecha, ou um formão, porque era a profissão dele. E se imaginava que este homem, esta mulher que viveu nesta terra, se foi digno daquilo que deveria fazer, certamente vai para o outro mundo. Olha a ideia já de transcendência, de que a coisa não acaba aqui, então vamos deixar ele com a sua arma, porque lá ele vai precisar usar. No outro mundo ele precisará usar a sua espada, ele precisará usar o seu arco e flecha, precisará usar o formão, precisará usar a sua ferramenta que usou aqui, porque aqui ele foi digno nesta função, então ele vai para lá. Olha isso. Só que não era num povo, eram em vários povos do mundo que nem chegaram a se comunicar. Como é que pode? Isso é um milagre. Então, ainda neste período, ainda no período dos sumérios, ainda no período dos egípcios e com os gregos, né? E aí nós podemos falar dos Vedas hindus, nós podemos falar dos chineses, todos eles estão explicando a Deus sua origem, como foi originado o mundo através do mito poético. Então, para explicar qualquer coisa, como é que eles faziam? Como é que isso aqui surgiu? Ah, foi um Deus tal que fez assim, aí tem toda uma história. Quem já ouviu falar do livro de Hesíodo, do Trabalho e os Dias, lá conta toda a origem do universo, conta como as coisas foram feitas. Então, era dessa maneira que era contado. Aí depois você vai ter Homero contando a Odisseia. Então você vai ver os deuses aparecendo lá. Tudo o que é isso? É um mito poético. Porque você está dando a origem de coisas materiais comuns que possuem seus fenômenos, atribuindo a um Deus, e esse Deus movimentando a coisa para explicar. Era assim a explicação. Até que, mais ou menos no século 6 antes de Cristo, estava lá um rapazinho, cujo qual dei o nome do meu gato. Se você tiver algum parente com esse nome, foi homenagem, tá? Não fica bravo comigo não, né? O Kiko não deu o nome do cachorro de Madruguinha, então, ele homenageou o vizinho, né? Estava lá Tales, exatamente em Mileto. Mileto hoje fica ali na Itália, mas tudo ali era Grécia. Estava ele lá e um dia ele fez uma pergunta que ninguém fez. Essa é a grande diferença. Muita gente vem com um questionamento do mas será que começou realmente na Grécia? A filosofia começa na Grécia. Ainda que alguns questionamentos foram feitos fora, esse milagre da razão começa na Grécia. E ele fez uma pergunta. Ok, eu já sei que Deus tal criou isso, mas como isso foi feito? Por que foi feito dessa forma? Esse porquê inaugura um novo tempo. Porque ele começa, apesar de saber quem é o Deus que criou aquela coisa, ele quer saber como é que esse fenômeno funciona. Ele quer saber como é que as coisas são assim, por que elas são assim e não são de outro modo. Não poderia ele ter feito de outro jeito? Por que ele fez assim e não de outro jeito? Então é daí que começa o questionamento. E todos esses que são chamados de filósofos pré-socráticos, eles vão sempre questionar a origem das coisas. Tanto que Tales vai falar que tudo é água. Aí vem o outro e fala que tudo é fogo. Aí vem o outro e fala que é o desconhecido. A Peiron. Né? Que é? E aí o outro vai falar que são 4 elementos. Então, eles estão indo atrás da origem das coisas. Como é que tudo se originou? Os deuses, tudo a partir da água, tudo a partir do fogo. Não, foi o indeterminado, o desconhecido. É o átomo. A ideia de átomo está lá atrás, tá? Não é coisa nova, não.
Já está lá atrás. Então, eles começam a questionar tudo isso daí. Até que, passado aquele período, passado o período de guerra, passado o período das confusões, a cidade cresceu. E o pessoal não está muito preocupado com a origem das coisas. O pessoal está mais preocupado com o dia a dia, com o questionamento das coisas do dia a dia. Como é que isso funciona? Como é que a gente faz para isso aqui acontecer? Começam a surgir alguns educadores, chamados de sofistas, que começam a dizer para o pessoal lá, ó, eu vou preparar você, eu vou preparar seu filho para ele ser um ótimo democrata aqui na nossa polis, ele vai ser bom, ele vai ser o melhor aqui, eu vou preparar você, eu serei o seu treinador. Nossa, parece que é dos dias de hoje, né? Acho que alguém se inspirou nos sofistas. Eu serei seu treinador, eu vou te ensinar, eu vou te formar aqui. E aí começa isso. Só que os filósofos começaram a olhar e falar assim, isso aí não está bom não. Tem alguma coisa errada aí. A gente precisa formar a pessoa não só para o cara ser um bom profissional ou um bom político. Ele precisa ter um negócio chamado caráter. Ele precisa ter uma coisa que está dentro dele. Aí surgiu um senhorzinho chamado Sócrates, que vai formar um aluno genial depois chamado Platão. E que vão, a partir dessa, Platão vai contar muitas dessas discussões em diversos níveis, em diversas questões, entre elas a mais famosa, todo mundo conhece, a República, que lá a República não está lidando a princípio com a formação de uma cidade, está lidando com a formação da alma humana, a partir da ideia da formação de uma cidade. Então ele faz essa alusão. Mais do que querer dizer como é que a cidade tem que funcionar, ele está falando da nossa alma. Então Platão vai contar muito da história dele, muito dos diálogos de Platão, até a sua morte, a apologia, a defesa que ele faz, depois quando ele toma, isso é bonito. Quando eu li, quase chorei com a morte dele, é um negócio bonito. Por quê? Porque ali ele questionou o modo que a comunidade, o modo que a cidade vivia. Então, quando ele chegava nas pessoas, ele não estava ali para destruir a ideia das pessoas, ele estava ali para questionar. Então, ele perguntava para a pessoa quem ela era, o que ela fazia. E aí ele começava, a partir da história da pessoa, perguntar para a pessoa chegar numa verdade superior ao que ela vivia. Bem isso. O homem ficou famoso, só que ao mesmo tempo começou a incomodar, porque peraí, se ele ficar muito famoso, todo mundo começar a ir na ideia dele, nós não ganhamos mais dinheiro aqui. Então esse cara é um fanfarrão, tanto que ele é morto por duas acusações. Primeiro, ele está pervertendo a juventude. Segundo, ele está ensinando ateísmo, ele está dizendo que os nossos deuses não existem. Ele foi acusado de ateu, ele falou, mas eu nunca questionei. E realmente você lê, ele falando, ele nunca realmente critica. O que ele está fazendo é ironizando a ideia das pessoas, o plano das pessoas sobre aquilo. Pois muito bem, Platão veio, de Platão teve um aluno genial, é um gênio, chamado Aristóteles. Aristóteles vai fazer o quê? Ele vai pegar todos os diálogos platônicos, vai juntar com o pré-socrático, vai começar a montar uma ideia lógica, analítica, e ele vai voltar nessa ideia de origem. E aí ele vai chegar na ideia do motor imóvel. E ainda não é a ideia que nós temos de Deus, mas ele vai dizer o seguinte, olha, todas as coisas possuem de algum modo movimento. Por quê? Porque elas têm uma origem. Ainda, por exemplo, você não vê o seu pensamento, mas o seu pensamento de algum modo ele se move. Você não vê, porque quando você vê já está lá a planta, mas ela se move, porque ela cresce. E mesmo os minerais possuem dentro de si átomos. Existe toda uma parte ali que se formou para que aquele mineral ali estivesse, para que aquela pedra estivesse naquele local e não em outro local.
Como é que se formou aquilo? Então, existe um movimento. Bom, tudo parece possuir movimento, hein? Tudo. Mas para que tudo se mova, é necessário que exista um ser que moveu todas as coisas e que não se move por nada, nada o move. Porque se ele for movido por algo, então ele tem uma origem. Ele não pode ter essa origem. Ele não pode ter esse movimento originário. Ele tem que ser. Ele tem que ter movido tudo e nada ter movido ele. Ele é o ser movente de todas as coisas. Estou falando bem devagar porque eu sei que isso aqui começa a sair fumaça da cabeça. Então, este é um motor imóvel que nós também podemos chamar, segundo ele, de Deus, que é o ser que se move e não é movido por nada. É o ser que não é movido por nada e move todas as coisas. O ser que move, não é movido. Pois muito bem, cerca de, ele é do século IV, terceiro mais ou menos, você tem aí quase 1500 anos depois, um rapaz bem grandão, bem gordinho, grandão, fortão. O pessoal pensa que ele era bem gordão, né? Mas ele era gordinho, só como era uma geladeira. Um italiano de descendência alemã, chamado Tomás de Aquino. Ele foi além. A partir dessa ideia do motor imóvel, ele começou a pensar nas razões para a existência de Deus. E chegou a 5 fundamentos. Se vocês quiserem anotar, eu não marquei aqui, porque eu vou ler aqui para vocês, acho que fica mais fácil. Eu vou lendo e comentando, que é a... Deixa eu ver aqui. Que é as provas da existência de Deus. Mas que provas são essas? Não são provas empíricas. Não é prova de laboratório. Por que não é prova de laboratório? Por uma razão muito simples. Deus não pode ser experimentado. Não dá para você pegar Deus, falar, vamos pegar aqui, vamos examinar. Deus está aqui. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer esse tipo de prova empírica, como se você faz para descobrir uma vacina, para fazer um teste de laboratório para alguma coisa, ou até quando você, precisando fazer um exame, deixa seu sangue lá para eles poderem ver o que é que tem ou o que não tem. E vamos lá. Então, só dizer que quando nós saímos dessa questão do mito poético para uma interpretação racional, aqui já se vê que é possível conhecer a Deus através da razão. Então, os fenômenos, sim, foi feito por Deus, mas como é que Deus fez? É neste sentido que eles fazem a analogia de perceber nas coisas a existência de Deus. Eu vejo a beleza do mundo, eu vejo o movimento do universo, eu vejo que tem estrela, cometa, 8 bilhões de seres humanos. Alguém fez isso tudo. Vocês veem agora que está aí, né, surgindo para valer, inteligência artificial, robô, vocês veem a dificuldade, ainda que já melhorou bastante a movimentação da mão dos robôs. Ela está quase perfeita, mas veja qual é a grande dificuldade do robô. O robô se mexe, mas a mão é o mais difícil. Então, olha a perfeição. Como é que pode existir uma máquina tão perfeita como o ser humano, com essa movimentação de mão que ele consegue mexer, corpo, né? Porque é que tem ali dentro pulmão, né? E aí tem outros órgãos que são capazes para poder diminuir a insulina, o outro para aumentar o açúcar, o outro para ajustar não sei o que, o outro para passar o sangue, o outro para batimento, o outro para respiração e o outro para fazer o controle geral de tudo. Como é que pode existir um negócio tão perfeito assim? Uma máquina dessa?
Impressionante. Ah, Leandro, mas a gente fica doente. Ah, mas a gente morre. Calma, vocês vão entender o porquê. E não vai demorar muito. Nós vamos explicar isso. Por que que a gente fica doente? Por que que a gente morre? Isso também não é do nada, isso a própria igreja nos ensina. Nós vamos aprender no tempo devido. Mas já lhes digo que isso tem a ver com um negócio chamado pecado original. Pois muito bem, quais são as provas que Santo Tomás trouxe para nós? Então ele chama de 5 vias da existência de Deus, ou 5 provas, né? Que isso aqui não está no catecismo. O catecismo dá alguns toques ali no começo sobre estas provas. Ele vai dizer lá, ele vai fazer algumas analogias logo no começo. Mas essas 5 vias, elas estão na Suma Teológica. E eu faço questão de trazer, porque às vezes o pessoal não sabe. Foi só esta prova? Não, eu acho essa a mais robusta. Mas tem a prova de Santo Anselmo, que ele vai dizer que nada pode ser pensado acima de Deus depois que você entende o que é Deus. Então, se existe uma prova superior do que é Deus, né? Você entendendo o que é Deus. Deus é o Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra e de todas as coisas. Então não pode existir nada acima dele. Se você não consegue pensar nada acima, significa que este ser superior existe. Ele dá esse salto, é uma prova racional. Tem a prova do Descartes, tem outros também que fizeram essas provas. Mas acho que a de Tomás de Aquino ainda é mais bonita, mais ajeitada, né? Vamos lá, primeira via é a via do movimento, que é a que eu acabei de dizer aqui para vocês. Todas elas basicamente vão partir dessa ideia de movimento, vocês vão ver. Eu vou ler aqui. Tudo que se move é movido por outro e esse outro também. Então, quer dizer, mamãe tem filhinho que depois vai ter outro filho e outro filho. Então você percebe assim, por exemplo, na ideia de filhos, né? No entanto, não pode haver um segundo sem um primeiro. Quer dizer, se você existe, alguém te fez. E alguém fez essa pessoa. E assim vai. Então, no entanto, não pode haver um segundo sem um primeiro. E este primeiro motor tem de ser o movente e não pode ser movido por nenhum outro. Ele tem que ser aquele que moveu todas as coisas. A esse motor imóvel nós chamamos Deus. Essa é a primeira prova. A segunda via é a da causa eficiente. Por que causa eficiente? Porque tudo possui uma origem, uma causa, ou melhor, um porquê existe, né? Por que isso existe? Então tem uma origem lá. Quando vemos as coisas existentes, encontramos sua origem, que também foi criada por algo. Quer dizer, tudo que você vê aí, se você olhar aqui para a sala, tem um monte de objetos diferentes. Tudo isso aqui tem uma origem, inclusive a criação dessa sala, né? Quase revelando a idade, eu estive nesta paróquia quando essa sala sequer existia. Né? Então veja que ela tem uma origem, né? Quando vemos as coisas existentes, encontramos sua origem, que também foi criada por algo. Ainda assim, não pode haver uma cadeia infinita de causas, o que faz necessário admitir uma causa eficiente que não foi causada por nada. Então é a causa originária, aquela primeira. Esta causa eficiente, esta causa primeira que nós chamamos Deus. Deus criou todas as coisas e não foi criado por ninguém. Deus é incriado. Então, se amanhã seu filho pequeno chegar para você e falar assim, Deus tem pai, e eles fazem isso, e eu sei que fazem, porque eu já vi mãe de catequizante chegar, ai, meu filho chegou lá perguntando se Deus tinha pai, quem era o pai de Deus. Você vai dizer, eu sei que você já está pensando assim, mas não tem Deus Pai e Deus Filho? Calma, mas aí é tudo o mesmo Deus.
que nós também vamos falar de Santíssima Trindade. Mas nós estamos falando de Deus como Santíssima Trindade tem um pai? Não. Deus não tem um pai. Ele é o pai. Então, a primeira resposta, porque criança você responde de modo fácil. Deus tem pai? Não, Deus é o pai. Ele é o nosso pai, foi ele que fez. Então ele não tem pai? Não. Às vezes fica muito querendo explicar, você vai explicar ciência para criança, vai ficar querendo dar aula de teologia para criança. Tá maluco? Não dá tempo não. Vai mais na simplicidade que a criança aceita. Vou contar. Vocês vão se acostumar. Vou contar uma história. Eu era pequenininho. Isso aí minha mãe que conta. Cheguei para minha mãe, pequeno, criança. Mamãe, ouvi lá fora. Que quer fazer amor? A minha mãe parou. Gelou, né? Fazer amor, filho. Aí eu parei e respondi: já sei, é abraçar e beijar. Isso aí. Às vezes quer complicar demais, não complique. Então, Deus é a causa eficiente. Ele que criou todas as coisas. Ponto. Terceira via é a via da necessidade ou da contingência. Necessidade ou contingência. As coisas que nós conhecemos, inclusive nós, podem existir ou não. A gente podia não existir. Tá certo? Graças a Deus você existe. Que bom. Você está aqui. No entanto, se nada existisse, se nada, tudo que tem aí não existe, nada poderia começar a existir. Parece contraditório, né? Nada existe, então não ia começar a existir. Se as coisas não foram feitas, não foi criado, não tem nada. Né? Já que nada pode começar a existir, por quê? Porque é contingente. A gente passa. Qual é a expectativa de vida do ser humano? 70, 80? Mais ou menos isso, né? Então, veja como a gente é contingente. A gente dura uma época, algumas gerações. E aí passa. Né? Tudo isso seria contingente. Ou, um outro termo que se usa, tudo isso seria relativo. Né? Para quem defende que tudo é relativo, não dá. Não vai dar. Se você defendia até hoje que tudo é relativo, nem tudo é relativo. Para ter o relativo, precisa ter o absoluto. Tem coisas relativas? Claro que tem. Eu mesmo estou falando aqui que nossa vida passa. Mas vamos passar. Né? Canetinha aqui, já estou riscando, já está dando uns... Já está acabando. Ventilador quebra. Cortina desaparece, o vidro quebra. A sala amanhã alguém quer reformar, muda o vidro, isso aqui vira outra coisa. Passa. É preciso que exista o contingente, mas para existir o contingente é necessário que exista algo absoluto. Algo verdadeiramente necessário para existir o contingente. Não existiria a mesa se não tivesse o carpinteiro. A mesa, a cadeira. Ele é o ser necessário para a mesa existir, para a cadeira existir, para o banco existir. Para tudo existir, precisa existir aquele que cria tudo. Esse necessário é Deus. Então essa é a terceira prova. A quarta via é a dos graus de perfeição. Né? Quarta via é a dos graus de perfeição. Os graus de perfeição, que a gente diz, é para quê? É para o bem, a verdade e a beleza. E outros atributos que a gente traz. Você fala, isso é melhor. Você vê eu jogando bola. Você vê eu lá no campo, batendo bola. E você vê o Neymar. Isso é uma humilhação. Não precisava pegar. Podia pegar você de exemplo. Vai você do meu lado jogar bola. Também pegar o Neymar. O Neymar é humilhado demais. Vai você. Aí o pessoal já vai olhar você jogando e vai falar assim: rapaz, o Leandro é ruim. Hein? Por quê? Porque você consegue fazer uma gradação de perfeição. Espera aí. Esse tem um domínio da bola muito melhor do que o outro. Este faz aquela
atividade melhor do que o outro. Esse é mais bonito do que o outro. Isto é mais bem feito do que o outro. Isso é natural em nós. Isso é comum. Quando não está bom, você assiste um filme, o filme não está bom, você já faz uma cara. Não gostei do filme que eu assisti, não. Você fala, gostou do filme tal? Não. Por quê? Não tem história, meio esquisito. Achei meio estranho o filme. Acontece? No entanto, quando você sai do cinema, o filme foi bom, você sai feliz ali. Que maravilha esse filme aqui. Então, você percebe que existe uma gradação de perfeição nas coisas. Nós mesmos. Quer ver? Mulheres que aqui estão. Tem dia, mulheres, os homens também, mas as mulheres percebem mais ainda. Tem dia que você se arruma e fala, hoje estou linda. E tem dia que você fala, parece que eu me arrumei e não consigo. Eu vejo isso, minha irmã era assim. Ela acordava primeiro que eu e às vezes ela estava super feliz. Parece que deu certo alguma coisa, maquiagem. Aí no outro dia ela estava braba. Uma coisa se arrumar não deu certo. Os homens também percebem, mas a gente dá uma relaxada. Tá bom, né? É o que é isso aí. Até porque vocês já viram a diferença homem e mulher se arrumando? Já viu como é que é? É um negócio incrível. O homem, como é que ele faz? Ele olha para o espelho, aí ele faz assim, ele dá uma olhada, e aí beleza, ele faz assim, dá uma virada e sai, vai embora. Provavelmente, quem veio aí com o marido, o cara em 10 minutos estava pronto. Aí fala, vamos mulher, ela, calma. Como é que ela está fazendo? Ela está olhando primeiro o rosto, aí ela dá um passinho para trás. Aí ela olha o colo e o rosto para ver se combinou. Aí ela dá outro passinho para trás, para ver se o conjunto está. Por isso que mulher gosta daqueles espelhão. Né? Ela olha, vê se está tudo combinando, está tudo no jeito. E antes de sair ainda dá uma viradinha para ver se está ok. Não é? Gradação de perfeição. É ou não é? Vocês estão rindo porque é. Então, digamos que existem graus de perfeição como bem, verdade, beleza e outros atributos. Estes graus são medidos sempre em relação a um máximo. Quem tirou nota 10 na prova? Né? Então, há um máximo absoluto que deva ser a causa do ser, da bondade, da beleza, o mais belo. A gente não usa o termo mais bom, porque ficaria estranho, né? A gente usa o ótimo. O ótimo, o perfeito. E qualquer perfeição em tudo que existe tem de estar nele, porque ele é a referência máxima de todas essas coisas. A essa perfeição máxima nós chamamos de Deus. E a quinta via é a do governo e do ordenamento de todos os seres. O universo tem ordem e propósito. Isso aqui não está do nada. Isso aqui não foi inventado do nada. Alguém pensou tudo isso aqui. Essa ordem que a gente vê no movimento, como é que os planetas não batem do nada? Por que os planetas não batem? Por que a outra galáxia não bate aqui? Não fica aquela confusão, né? Os mares têm uma ordem para onde corre a água e que passa por determinados locais. Tudo perfeito, tudo bem organizado. Porque não é do nada. Até a erupção de um vulcão não é do nada. Até um raio cair não é do nada. Como é que pode haver tanta perfeição nessas coisas? Essa ordem não é acidental e todos os seres possuem uma finalidade. É necessário que exista um ser inteligente pelo qual todas as coisas naturais se ordenem ao fim último, inclusive o ser humano. Esse fim último que ordenou todas as coisas é Deus. Estas são as 5 vias da existência de Deus, segundo Santo Tomás de Aquino. Pois muito bem. Explicado essas vias,
As coisas poderiam se resolver, mas elas não se resolvem assim. Primeiro que Santo Tomás de Aquino é da Idade Média. E depois da Idade Média veio o Renascimento. E depois do Renascimento nós temos a Idade Moderna e Pós-Moderna. E surgiu um fenômeno que não existia. Não existia. Apesar de eu ter dito que Sócrates foi acusado de ateísmo, apesar de muitos católicos que morreram na mão dos romanos terem sido acusados de ateísmo, aquilo não era um ateísmo. Aquilo era a crença num Deus único e a rejeição dos outros deuses. Porque o que aconteceu? Diferente do que ocorria, a pessoa acreditava num Deus e ela entendia que os outros deuses, de certo modo, existiam. Então, elas usavam o termo que o Deus dela era mais forte que o Deus do outro. Se você pegar o Antigo Testamento todo, você vai ver várias vezes os hebreus aí, eles falam assim: vamos acabar com aquele povo e o Deus deles. Porque ele acredita que o Deus dele existe. E aí tinha essas lutas. Então, eu vou provar que meu Deus é maior do que o seu. Né? Isso aí não é um panteísmo. Um panteísmo seria quando o cara crê que existem vários deuses. Então é um panteísta. Nesse caso, ele é um enoteísta, porque ele acredita que o Deus dele é o Deus verdadeiro, mas o Deus do outro existe e ele precisa ser derrubado, precisa se acabar. Ou não precisa se acabar, mas também não mexa comigo, me deixa aqui, a gente se respeita, seu Deus existe, meu Deus existe. Isso é um enoteísta. Não é que ele acredita no outro Deus, mas ele acredita que o dele é mais forte, que o dele é mais importante. Só que nós começamos a ter na Idade Moderna o surgimento de um negócio chamado ateísmo mesmo, ao qual começou a se negar a existência de Deus. Não se refutou, não conseguiu provar, mas de qualquer forma é um fenômeno, ele existe e talvez você tenha algum colega ateu. Eu conheço ateu, eu tenho um colega ateu. Então, isso começou a aparecer nos tempos modernos. Só que, pasme, o que mais aconteceu não foi o ateísmo. O ateísmo parecia que ia tomar conta. Até século XVIII, XIX, meu Deus do céu, parecia que o negócio ia tomar conta. Tanto que, quando se fez o Concílio Vaticano II, eles iam fazer uma comissão para o diálogo com os ateus. Sabe o que aconteceu com essa comissão? Eles fecharam rapidinho. Não vai precisar. Por quê? Porque o problema na década de 60 era outro. O problema não é que o pessoal perdeu a fé. O problema é que agora o pessoal acredita em tudo. E quem sabe, você vai lembrar aí, seu professor de história deve ter contado, que na década de 60 surgiu o quê? Aquele movimento hippie e tudo aqueles negócios meio esotérico e falando de divindade e tal, e aí explodiu para tudo quanto é lado. Técnicas japonesas começaram a ser, técnicas japonesas não, japonesas orientais e tudo mais, começaram a ser importadas para cá, começou a ir para lá e começa uma festa, né? E o Brasil, não diferente, hoje tem de tudo. O Brasil é um país engraçado. Por exemplo, o Kardec, não um jogador de futebol, o Allan Kardec, criador do espiritismo mais conhecido como espiritismo europeu ou kardecismo, ele é famoso aqui. Na França ninguém lembra do homem, mas aqui ele pegou. É o único país que o espiritismo é alguma coisa. Aqui pegou. Né? Aí o pessoal faz filme, novela, tudo. Na África, diferentemente do que se fica propagando por aí, eu falei, lá o que mais cresce é
católico, protestante e muçulmano. As tribos tudo se convertendo. O pessoal pensa que, né, veio um bispo para cá, um bispo africano. Eu preciso lembrar onde foi isso. Ele veio para cá, aí o pessoal quis fazer missa no dia 20 de novembro. Aí quis adaptar, colocar as coisas mais ou menos no que os brasileiros pensam que ela... É claro que eles usam muito mais cor. Aliás, é muito bonito as roupas. Muito bonito mesmo. Claro que tem uma cultura musical. Mas quando o bispo viu aquilo, o bispo fez assim. Mas a gente não faz isso na África. Lá a gente celebra missa normal, igual vocês. Tem nada disso. Aí quando você pega, e você encontra, procura assim, missa na África, você vai ver. Celebram as missas normais. Né, quando tem a música mais regional, igual se canta aqui em alguns locais, a música mais música normal, o pessoal não fica pulando nos bancos, missa comum, né? Fora que lá também está muito popularizado o rito que se fazia antes de 1960, que é o rito tridentino. Então até o rito tridentino eles fazem lá, não sei de onde o povo tira que o povo lá, a missa, todo mundo dança, não tem nada de dança. Nada de dança. O que tem, assim, que às vezes tem é no momento do ofertório. Vocês já devem ter visto que às vezes tem uma procissão do ofertório, numa solenidade, que o pessoal leva o cálice. Aí às vezes tem um pequeno movimento no corpo. Não tem dancinha. Né? Não tem dancinha em missa em lugar nenhum do mundo, tá? Não tem dancinha em missa. Né? Mas... o pessoal começou a acreditar em tudo, não só no Brasil, no mundo inteiro. E aí cria em nós uma dificuldade. Espera aí, nós voltamos para o tempo das religiões animistas? Ou das religiões antigas? Vários deuses? Então existe Jesus, mas serve também o Alá, mas... eu posso ser budista, e você sabe que budista não acredita em Deus, né? Mas é uma autodivinização. O budismo não é religião, nessa história. Porque se for partir do princípio que não tem um Deus, sim. Mas como eles têm toda uma prática, e eles acreditam numa transcendência, a gente considera uma religião. Então, entendeu? De certo modo, começou a se acreditar em tudo. E até às vezes sai da nossa boca. Porque aí... como a gente tem todas essas coisas misturadas, a gente acaba acreditando nas entidades da Umbanda e do Candomblé, a gente acaba acreditando em reencarnação, a gente acaba indo fazendo não sei o que, o outro faz... a gente fala, e agora? Que confusão é essa, né? Existe uma história que explica muito bem a situação, fora isso, as confusões que dão por conta disso, né? Fora a pancadaria. Existe uma história que a gente pode resumir esse problema do mundo atual, que é qual? Existe uma parábola, que eu estava dando uma investigada, ela tem origem mais hindu mesmo, mas ela está em outras tradições, que é a parábola dos cegos e do elefante. Alguém conhece essa parábola? Não? Pegaram 5 cegos e levaram para conhecer um elefante, aqueles elefantes bonitos, sabe? Tem até aquele osso, esqueci ali, o marfim, exatamente, bonito assim, levantadão. Levaram 5 cegos para conhecer, bem grandão, um elefantão. Vai lá, conheça. Aí o elefante ficou paradinho, o cego pôs a mão, tateou, opa! Já sei que é um elefante. O elefante é um pilar. Por quê? Porque ele estava na perna do elefante. Pernona lá. Ele é um pilar. Rígido. Firme. Aí o outro falou assim, não, você está enganado. O elefante é um abanador. Porque estava pegando na orelha. Ó, faz um ventinho. O outro falou, não é isso não. O elefante é uma mangueira. Ele estava pegando na tromba do elefante. O outro elefante falou, olha,
Ele é firme, sim, mas ele estava pegando na pele só. Ele é meio rugoso, né? Paquidérmico, colocando a mão. E o outro falou, não, está todo mundo errado. O elefante é apenas um espanador. Ele pegou no rabinho do elefante. Né? Tem até uma música infantil, né, que fala que o elefante é grandão e tudo mais, mas tem aquele rabinho pequenininho. É só um espanador. Eles começaram a discutir, brigar, tal, e não chegava a conclusão nenhuma. Um até quase querendo ir para as vias de fato, o empurra, deixa disso e tal. Conclusão: todos estão certos, todos estão errados. Ué, e agora? O que é isto? Segundo a explicação da parábola, isto são as religiões, onde cada um veria uma faceta de Deus e conheceria esse Deus de acordo com a sua religião. A história poderia acabar aí, e eu poderia estar dizendo para você, então Deus estará em cada lugar, de acordo com a religião, é só uma forma deles transmitir a cultura do povo. Problema. Existe um problema aí. No nosso caso, no caso de nós cristãos, na nossa história, Deus, ou melhor, já que nós estamos falando da parábola, o elefante falou conosco. Deixa eu só terminar e eu converso, tá? Dá sim. Deixa só eu terminar e eu converso com ela. Pode ficar aqui. Quiser pegar uma cadeira? No nosso caso, o elefante falou conosco. Ele veio até nós. Diferentemente do que eu falei das religiões antigas, animistas e todas estas que existem até hoje, esse pessoal faz o quê? Um esforço tremendo, eu preciso fazer um trabalho para que Deus ouça minhas preces e então Ele atenda ao pedido que eu estou fazendo. No seu caso, foi diferente. Para eles também, mas eles ainda não entenderam que esse Deus ao qual ele professa não existe. Entendeu? Então, é muito simples. No seu caso, Deus veio ao seu encontro. Estava lá, nós vamos falar muito, não na semana que vem, na outra. Estava lá, como eu tinha dito que começou na Mesopotâmia, quando surge todo aquele pluralismo religioso, várias divindades diferentes, estava lá um homem que junto com outras pessoas acreditavam num Deus único, que tinha criado tudo e todos. Em Ur, lá na Caldeia. Estava lá. E Deus foi lá falar com ele. Ele não fez oração nem prece nenhuma para esse Deus. Deus foi lá até ele e falou: Oi, Abraão. Abraão foi o segundo. Falou com Abraão. Deus veio ao nosso encontro. Não só espiritualmente, não só numa voz interior. Ele foi para além disso. Ele se fez carne, virou homem, habitou entre nós, explicou quem ele era, manifestou sua vontade e por amor de todos nós, por você. Esta manifestação ele se deu inteiramente por amor de todos os homens, mulheres, crianças, todos que aqui estavam. Deu-se inteiramente por amor numa cruz. E não só isso, ainda depois mandou para valer o seu espírito sobre todos os homens e mulheres de boa vontade que aqui querem para servir e testemunhar este Deus que ama. Qual é a diferença disso? Quando estas pessoas de outras religiões vão lá e fazem essas oferendas
e fazem essa entrega, ele precisa fazer um esforço humano para que Deus o atenda. O nome disso é crença. Então, crença é dos outros. Aqui, Deus veio ao nosso encontro. O nome disso é fé. Deus veio ao nosso encontro. Fé você só encontra no cristianismo, você não encontra fora. Você não pode falar assim, a fé muçulmana. Não é fé. Não é fé. A fé da Umbanda não é fé, é crença. Fé é quando Deus faz o esforço de vir até o homem e o chama para vir com ele, e o chama para uma vida nova, e o chama para fazer o crisma aqui. Como vocês estão aqui tudo, de boa vontade, acordando cedo, num domingo, fazendo um esforço, dando sono, para participar de uma aula de 1h30. Isso é fé. Aí agora você faz o esforço, mas não fostes vós que escolhestes, foi Deus que escolheu e chamou você para estar aqui hoje. Não fui eu que escolhi, é Deus que escolheu. Fui eu que chamei, o Leandro fez o convite, colocou lá nos avisos, né, mandou para que as pessoas façam a catequese de adultos e tal. Antes disso, Deus já estava colocando no teu coração, você precisa casar, você precisa ser batizado, você precisa fazer o crime, você precisa receber o corpo de Cristo na Eucaristia. E de algum modo você falou, eu preciso fazer. Aí de repente, ele falou assim, vai na Nossa Senhora Aparecida. Você veio, aí alguém falou do aviso, aí um amigo seu falou da ficha, aí você falou, pô, que legal, eu vou fazer. E aí você está aqui hoje. Essa é a diferença. Esse é o ponto. Deus veio ao nosso encontro. Mas, quando ele veio ao nosso encontro, e eu mencionei, logicamente ele disse algo. Isso que Deus disse foi depois formulado, de modo narrado, numa escritura, podemos dizer assim. Alguém foi lá, esse é a mocinha? Tá. Foi narrado, foi trazido para nós, foi escrito, a princípio testemunhado. As pessoas de pai para filho, de filho para pai, iam tradicionalmente contando essas histórias, isso foi chegando até um certo povo. De repente alguém falou, peraí, eu vou começar a escrever, porque senão nós vamos esquecer. Por razões que nós vamos ficar sabendo, né? O povo foi perseguido, e aí, vamos perder a tradição? Não, vamos escrever isso para não perder. E aí começaram a escrever. Escreve, passa, tal e tal e tal, até que chegou hoje, você tem na sua mão aí um negócio chamado Bíblia Sagrada. E aí temos a Bíblia, que conta de modo narrado tudo aquilo que ele fez. O próximo capítulo do Catecismo seria a resposta do homem a Deus. Mas, como muita gente, apesar de não ter sido protestante, chega protestantizada, eu faço questão de, na semana que vem, explicar a história de como a Bíblia foi formada. Como é que nós dizemos e por que nós dizemos que ela é sagrada? Dizendo que ela é sagrada, como é que a gente faz para ler? Quantos livros tem? Como é que a gente faz isso? Então, na semana que vem, eu vou trazer para vocês a origem da Sagrada Escritura, dando inclusive algumas dicas e orientações de como é que a gente lê, como é que a gente faz para entender, como é que a gente explica. Vou dar bases gerais, vou mandar a apostila para vocês em PDF, vou dar também algumas formas para você, como é que eu faço quando eu leio, qual é a forma de interpretação, qual é a chave de interpretação para eu poder ler, por onde eu começo,
a ler a Bíblia? Eu começo por onde? Por qual livro? Começo do começo? Começo do final? Começo do meio? Começo de algum livro específico? Então, tudo isso eu vou explicar semana que vem. Tá bom? Então, semana que vem não perca, porque é a origem da Sagrada Escritura. Essa aula vai reduzir, porque o pessoal chega nos grupos. Sei lá, você vai num grupo de oração. Aí o rapaz fala, pega aí a Bíblia e tal. Aí a pessoa fica com vergonha, porque ela não sabe mexer. Então, nós vamos fazer esse exercício, nós vamos aprender a mexer. Eu vou dar exemplos básicos. Pega a Bíblia, abre aí. Então, traga uma Bíblia, tá? Se você não trouxe hoje, traga a Bíblia semana que vem. Traga a Bíblia, que aí eu vou falar, abre a Bíblia, pega aqui, para você achar, faz assim, olha aqui ou aqui. Tem essa parte aqui, vai ficar fácil. O que é versículo? O que é capítulo? Como é que está descrito isso? Como é que está descrito aquilo? Quantos livros são? Tudo isso eu vou falar na semana que vem. Então vai ficar mais fácil para você ler. E vou mandar um método para você ler em um ano. Em um ano você vai ler a Bíblia. Aí depois eu vou mandar a apostila. Eu não vou te cobrar, viu? Esse é um problema seu. Já só tem adulto aqui. Então eu acredito que a pessoa tem que fazer pela vontade dela. Tanto que eu não vou, como eu disse semana passada, não vou aplicar prova. O que eu vou fazer? Eu vou exigir a presença. A pessoa faltou? Não tem problema. Eu vou mandar o vídeo. Isso aqui está gravando. Eu mando para a pessoa e a pessoa depois me manda o resumo da aula. Resolvi. É o resumo da aula, né? Por exemplo, isso aqui está sendo gravado, mas não é para a pessoa resumir isso aqui que eu estou falando, né? É só a parte da aula mesmo. Então, fácil. Agora, o cara não vem 1, 2, 3 semanas, não sei o que está acontecendo, eu ligo para a pessoa, e aí? Vai vir, não vai? Mas nunca vou, tem prova, né? Por quê? Porque eu entendo que a responsabilidade, o compromisso é seu. Visto que eu tenho o compromisso de vir aqui e trazer conteúdo. Vocês vão ver que tem conteúdo. Bom? Vamos. Então, coloquem o nome e aqueles que estão vindo pela primeira vez, põe o telefone, tá? Você veio pela primeira vez, põe o nome e telefone. Quem já veio outras vezes, só põe o nome. E maravilha. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sobre a aula primeiro, né? Não?